Olá pessoal, estamos de volta. Essa é a nossa aula extra, aula complementar do nosso estudo de Direito Penal, aula 2. Então veja, na aula passada, no finalzinho da aula passada, nós estávamos estudando sobre as causas de exclusão da conduta dolosa, perfeito? E a partir disso, então, nós vamos dar início ao estudo da modalidade dolosa. Sim, veja, nós estudamos crime omissivo, crime comissivo e agora vamos estudar como é que essa ação ou omissão elas são movimentadas no mundo do fato. Claro, o dolo e a culpa são os móveis, são a mecânica que vai fazer com que a ação ou omissão ocorram no mundo dos fatos. Perfeito? O dolo, ele tem previsão no Código Penal, no artigo 18, inciso 1º, tá? E aí, eu vou fazer uma ressalva para você que no seu material você vai encontrar uma série de outras classificações para o dolo. Dolo normativo, dolo natural, mas veja, a FGV sempre trabalha no máximo com essa classificação que a gente vai falar agora, tá? Que é o dolo direto e o dolo indireto, ok? Veja que o inciso 1º do artigo 18, ele trabalha na primeira parte com o dolo direto. Então, veja, disse crime doloso quando o agente quis o resultado, que é o dolo direto, que se subdivide em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. Então, aí no seu vadimeco, aí no seu vadinho, você vai colocar já essa subdivisão aqui na primeira parte, tá? Ou assumiu o risco de produzir o resultado. Isso é uma modalidade de dolo indireto. Então, veja que o dolo indireto, ele se subdivide em dolo eventual e dolo alternativo. Então, nós teríamos a seguinte divisão, tá? Crime doloso, e aí o dolo, ele pode ser direto ou indireto, perfeito? Direto, primeiro grau. Se eu tenho o primeiro grau, gente, eu tenho o segundo. O segundo grau é chamado de consequência necessária. E o dolo indireto, ele pode ser o dolo eventual, que é o que está aqui na parte final do inciso 1º, ou ele pode ser o dolo alternativo. Perfeito? Então, veja que essa classificação é a que tem sido cobrada pela FGV, tá? Mais quais? Mais o dolo eventual e mais o dolo de consequências necessárias, perfeito? Então, portanto, você tem que compreender que o artigo 18, inciso 1º, classifica pelo gênero, dolo direto, enquanto que na parte seguinte ele classifica pela espécie, que é o dolo eventual, uma modalidade de dolo indireto, tá? Então, olha a bagunça, ok? Então, veja, dolo direto pode ser de primeiro e segundo grau, que é a que está na primeira parte do inciso 1º. E dolo indireto pode ser eventual ou alternativo, sendo que o eventual está na segunda parte do inciso 1º, perfeito? Qual a diferença deles, gente? Bem, no dolo de consequência necessária, olha o nome, dolo de consequência necessária, é o dolo de segundo grau. Nesse dolo, o agente ele vai praticar uma conduta e necessariamente ele vai causar outras consequências. Por isso o nome dolo de consequência necessária. Exemplo, eu quero matar um passageiro no avião. Eu vou lá e mato o piloto, eu derrubo o avião. Ora, é óbvio que o fato de eu derrubar o avião necessariamente acarretará outras consequências. Quais outras consequências? Lesões corporais e mortes de outras pessoas. Esse é o dolo de segundo grau. Por isso ele é chamado de dolo de consequência necessária. Agora, o dolo eventual, que é uma modalidade de dolo indireto, e a FGV sempre confunde essas duas modalidades, ele é aquele dolo que eu pratico uma conduta e eventualmente dessa conduta pode ser que ocorra um resultado. Eu, no dolo eventual, sou conformada com a ocorrência desse resultado,
que num primeiro momento não é o resultado desejado. Veja que no dolo eventual, olha o nome, veja, não precisa decorar, dolo eventual. Veja que nessa modalidade, eventualmente, pode ser que um resultado mais grave ou não desejado ocorra. Mas isso não é certo, não é algo de consequência necessária. Então, por exemplo, eu coloco uma bomba num banco em uma praça. Porque eu sei que a vítima, todos os dias em tal horário, vai lá ler seu livro. Veja que pode ser que, eventualmente, naquele dia, a vítima não compareça. Pode ser que naquele dia outra pessoa ocupe aquele banco, mas veja que isso é uma eventualidade. Se naquele dia outra pessoa ocupar o banco e a bomba explodir, eu sou conformada com essa eventualidade. Por isso, isso é chamado de dolo eventual. Então, sempre que houver avião envolvido, ônibus envolvido, muitas pessoas envolvidas e o agente, para poder atingir o resultado que ele quer, obrigatoriamente ele vai matar outras pessoas, veja que isso é dolo de consequência necessária. Por favor, não confundam com dolo eventual. No dolo eventual existe uma eventualidade daquele resultado mais grave, ou, aliás, daquele resultado não desejado ser atingido. Veja que no dolo eventual é de 1 para 1. Como assim, Laila, 1 para 1? Ora, queria matar o cara no banco da praça, matei outra pessoa. Então eu respondo por homicídio doloso. No dolo de consequência necessária, eu tenho o resultado que eu queria e mais o resultado de consequência necessária. Sempre eu vou ter no dolo de consequência necessária um concurso de crimes. Sempre, sempre, sempre. Desculpa. No dolo eventual, não. No dolo eventual, eu sou conformada com o resultado que eu não tinha pretendido. Ok? Por conta dessa questão da eventualidade. Agora, tá, Laila, mas e se, por exemplo, você matou a pessoa do banco que você queria matar, a sua vítima, e mais uma outra que sentou ao lado dela? Bom, então eu tenho um dolo direto, que foi atingido. Percebam? Não é eventual ali, porque eu atingi. E veja que com relação àquela outra pessoa, homicídio culposo. Se naquele local só cabia uma pessoa sentada e porventura elas se apertaram ali. Agora, por outro lado, não, Laila, o banco era grande, poderiam ter outras pessoas. Ótimo. Um dolo direto com relação àquele que eu matei e um dolo eventual com relação a outra pessoa que sentou ao lado. Porque havia ali uma eventualidade de existir uma outra pessoa. Mas, Laila, não seria algo necessário? Não, não é necessário. É eventual. No avião, no ônibus, isso é necessário. O dolo de consequência necessária, gente, é aquilo que é 100% que outro resultado vai ocorrer. No eventual, não. Pode ser que ele ocorra. Perfeito? Então, guardem essa diferenciação. Por outro lado, o dolo alternativo, veja, só para cair em prova. Na prática, isso é impossível de você provar. Ora, ou eu atinjo um resultado que eu quero, ou o outro, a intensidade do meu dolo é igual. Vê se tem cabimento um negócio desse. Então, por exemplo, eu vou socar a cara da vítima, mas se ela morrer, tudo bem. Eu tenho a mesma intensidade, ou de praticar uma lesão corporal, ou de praticar uma morte. Gente, ninguém no mundo dos fatos tem isso, né? Dolo de mesma intensidade. Mas isso é utilizado para diferenciar o dolo alternativo do dolo eventual, perfeito? Então, cuidado com esse detalhe, tá? Tem aí no material de vocês. Pois bem, depois a gente tem a modalidade culposa, em que o agente deixa de observar um dever de cuidado. As modalidades são imprudência, negligência ou imperícia, perfeito? E dentro das formas imprudência, negligência e imperícia, em que, por exemplo, na imprudência, o agente pratica uma conduta quando não deveria. Na negligência, ele deixa de praticar algo quando ele deveria. E na imperícia, ele está no exercício de arte, ofício ou profissão e ocasiona um resultado não desejado. Essas formas pelas quais a modalidade culposa vai se revestir, ela tem também um núcleo que pode ser consciente ou inconsciente, pode ser própria ou pode ser imprópria. Então, diante dessa lógica, nós teríamos o seguinte, tá? Só para a gente recapitular. A conduta, perfeito? A conduta, ela pode ser mediante ação,
ou omissão. Lembra? Na ação, ela é chamada também de comissiva. Na omissão, conduta omissiva. Na omissão, omissão própria, lembra? E omissão imprópria, que é chamada também de comissiva por omissão. Onde que está isso lá no Código Penal? Artigo 13, parágrafo 2º, que são as figuras do garante. Perfeito? Tá, o que mais, Laila? Bom, essa conduta que pode ser ação ou omissão, veja que ela pode se manifestar sobre a forma dolosa ou culposa. Espera aí que eu vou melhorar esse esquema. Minha letra é maravilhosa, né, gente? Vou colocar aqui um quadro branco. De uma vez por todas, para você aprender isso aqui, tá? Então, olha só. Conduta. Então, olha lá. Ação, também chamada de comissão. Omissão, que pode ser própria, lembra? Ou imprópria. A imprópria, lembra do nome? Comissiva por omissão. Artigo 13, parágrafo 2º. Perfeito? Tá, Laila. O que mais você quer dizer? Bom, ação ou omissão é a forma pela qual a conduta vai acontecer no mundo dos fatos. Maravilha? Maravilha, tá. Como é que essa ação ou omissão se manifestam? Aí vem. De forma dolosa, culposa ou préter-dolosa. Então, veja que, na verdade, nós temos várias classificações para dizer a mesma coisa. Olha, como que a minha conduta se manifesta? Ação ou omissão, beleza. Como que essa ação ou omissão ela é movida? Qual é o cerne? Qual é o móvel? Qual é a alma dessa ação ou omissão? Dolosa, culposa ou préter-dolosa. Se ela é dolosa, ela pode ser direta ou indireta, que é a classificação que a gente acabou de ver. Se ela é culposa, ela pode ser consciente ou inconsciente. E se ela é préter-dolosa, ela tem dolo na conduta antecedente e culpa no resultado mais grave. Veja que isso aqui é a alma, né? A essência do verbo. É a forma pela qual essa ação ou omissão ela vai ganhar vida no mundo dos fatos. Então, se você entende a lógica, você não precisa decorar as classificações. Veja, conduta, ação ou omissão, e essa ação ou omissão ela é vivenciada no mundo dos fatos como dolo, culpa, préter-dolo, ponto. Ok? Então, veja que a culpa que se manifesta, né, pela imprudência, a negligência ou imperícia, ela também tem o cerne dela, que é a culpa consciente e inconsciente, que é a classificação básica que a gente tem. Ok? Qual é a essência dela? Ora, culpa inconsciente, culpa consciente. Veja que nesse momento da aula a gente não vai aprofundar sobre as questões da culpa consciente ou inconsciente. A gente vai trabalhar muito com ela quando a gente for falar da culpabilidade, tá? Então não se preocupe que o básico você vai aprender agora. Na culpa própria, que é a culpa propriamente dita, veja que o agente ele não quer o resultado e não assume o risco de produzi-lo. Essa culpa própria é como se fosse uma analogia ao dolo direto. Você vai lá e faz e acontece? Aqui, eu pratico, né? Não quero o resultado e nem assumo o risco de produzir esse resultado. Na culpa imprópria, começou, né? Se é imprópria é porque não é aquilo ali. Não é aquele instituto. Na culpa imprópria, o que acontece? O agente, ele prevê um resultado e quer produzi-lo,
tá? Só que houve um equívoco por parte do agente, que são as discriminantes putativas. Então, na verdade, o que acontece? Eu mato alguém achando que eu estou em legítima defesa. Eu mato alguém achando que eu estou em estado de necessidade, quando, na verdade, eu não estou. Então, nesse caso, ao invés de eu responder por homicídio doloso, eu vou responder por homicídio culposo. Exatamente, por homicídio culposo. Então, olha só que interessante, tá? A lógica, como funciona. Fato típico, ilicitude e culpabilidade, perfeito? Na ilicitude, vamos pegar aqui, legítima defesa. Então, por exemplo, vem lá o professor Stanley com uma bermuda tectel, um chinelinho, sei lá, como que é aquele Kendall, com metade do calcanhar pisando no chão, né? E uma regata do Flamengo, né? Então eu vou olhar aquilo e falar, meu Deus, né? Que perigo esse professor, essa pessoa tá parecendo um trombadinha, tá? Não é chacota com o pessoal do Flamengo, tá? É só porque ele é torcedor do Flamengo mesmo. E aí, veja, suponhamos que o Stanley chegou perto de mim e enfiou a mão no bolso dele. E aí eu pensei, meu Deus, vai me assaltar. Nesse momento, eu saco minha arma de fogo, efetuo um disparo e o Stanley morre. Veja que, quando eu me aproximei do Stanley e eu fui ver o que ele ia pegar no bolso, eu constatei que, na verdade, era um batom. Então, veja, gente, que eu me equivoquei, porque eu achei que estivesse amparada por uma legítima defesa, quando, na verdade, eu não estava. Então, veja que, se nós fôssemos levar por uma interpretação estrita, eu responderia por homicídio normal, porque, afinal de contas, a legítima defesa, ela não estava configurada, porque, na verdade, não era uma legítima defesa. Mas, nesse caso, o legislador tratou com o nome de discriminante putativa. Não se preocupe, porque a gente vai ter uma aula sobre ilicitude, tá? Mas só para a gente entender a nossa aula hoje. E atribuiu para mim a forma culposa. Por isso é chamado de culpa imprópria. Porque a rigor, quando eu atirei no Stanley, foi dolo aquilo ali. Foi um dolo direto. Mas eu não estava amparada pela excludente da ilicitude. Então o legislador ele criou uma ficção jurídica, no sentido de que, Laila, você vai responder pela modalidade culposa, em regra. Tá? Vai responder por homicídio doloso, ou culposo, me perdoe. Muito embora eu tive uma conduta voluntária e consciente dirigida para uma finalidade que era matar o Stanley. Acreditava que estava amparada por uma excludente, mas na realidade fática não tinha excludente ali. Então o legislador ele deu um tratamento mais brando para poder tipificar esse fato. Por isso ela é chamada de culpa imprópria. Veja você que a rigor não é culpa, porque a conduta ela foi dolosa, mas o legislador assim deu esse tratamento. Perfeito? Então, por isso que ela é chamada de culpa imprópria. E aí, por questões de política criminal. E aí, veja que interessante, porque a gente vai ver que a regra é que não se admite tentativa nos crimes culposos. Claro, porque você produz um resultado que você não deseja. Então, como que eu vou responder por tentativa de fazer alguma coisa? Não tem como. Mas a culpa imprópria, ela admite sim a modalidade tentada. Perfeito? E aí nós temos as outras classificações, que é a culpa imediata ou indireta, mas para nós também não tem muita importância agora, tá? Na culpa inconsciente ou consciente, a gente vai falar sobre ela lá na frente, quando aprofundarmos na culpabilidade, tá? Por hora, basta que você saiba sobre essa classificação. Agora, aquela diferença clássica, né? Entre culpa consciente e dolo eventual. A palavra-chave que você vai usar é conformismo. No dolo eventual, existe um conformismo por parte do agente em ele eventualmente matar outra pessoa. Veja que na culpa consciente não existe conformismo, porque o agente ele não deseja praticar ou provocar aquele resultado. Ele não desejou provocar aquele resultado mais grave. Essa é a diferença básica entre as duas.
Perfeito? E veja que, assim como o dolo, nós também temos hipóteses de exclusão, desculpa, gente, da modalidade culposa. Caso fortuito, força maior, risco tolerado e princípio da confiança. Isso está aí no material de vocês, tá? Detalhe que princípio da confiança é coisa nova, coisa do Roxin, já para você ter também aí uma prova de que o sistema funcionalista, ele está, sim, dentro do nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Agora vimos dolo, vimos culpa e temos o préter dolo, claro. No préter dolo, o agente ele quer produzir um resultado, mas além deste resultado, ele causa um resultado mais grave que não havia pretendido. Exemplo clássico, lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Aí no seu material você tem exatamente, né, a transcrição desse artigo que nós estamos conversando. Tem também uma tabelinha aí muito importante, te ensinando que o crime préter-doloso é uma das formas de crime que se qualificam pelo resultado mais grave que nós temos. Existem outras formas de crime que, por possuírem um resultado mais grave, também se qualificam. E aí eu coloquei todos eles na tabelinha de vocês. Tudo bem? Gente, com essas considerações, a gente viu o básico, tá, da conduta. Ainda estamos na conduta. E para fechar a nossa aula complementar de hoje, nós vamos falar sobre as espécies de erro, ok? Erro de tipo. O que é que você tem que saber do erro de tipo, tá? E aí é o pulo do gato. Gente, o que é um erro de tipo? Essencial ou acidental? Erro de tipo é defeito no dolo. Ponto. Se você entender isso, matou já as questões de erro. Veja, então nós vimos, de novo tabela lá, de novo, conduta, então vamos lá. Como que a conduta ela pode acontecer no mundo dos fatos? Ação, omissão. Perfeito, Lana. Essa ação ou omissão, ela pode ser dolosa, culposa, préter-dolosa. Perfeito? Que a gente acabou de ver. Bom, dentro da culpa, o que a gente viu? Culpa própria, culpa imprópria. E dentro dessa essência, consciente e inconsciente, lembra? Acabamos de falar. E na dolosa, dolo direto e indireto. Perfeito. Veja que um erro de tipo é um defeito no dolo. Se você entender isso, acabou o Brasil. Você já pode escolher penal para a segunda fase. Veja, nos manuais a gente não tem essa lógica. Então você lê e você fala, pô, mas quando você estuda as hipóteses de erro de tipo essencial e acidental, você pensa assim, nossa, então para todas as modalidades, aí você tenta imaginar hipóteses de erro de tipo na modalidade culposa, você não vai encontrar. Porque, na verdade, os erros de tipo são dolosos. Então, veja, o erro de tipo, ele pode ser um erro de tipo essencial, ou ele pode ser um erro de tipo acidental. Perfeito? No erro de tipo essencial, a falsa interpretação da realidade, porque veja, o erro de tipo é uma falsa interpretação da realidade. Essa falsa interpretação da realidade, no erro de tipo essencial, ela está relacionada com a própria essência daquele crime. Ou seja, essa situação de equívoco, ela é responsável pelo crime ter ocorrido no mundo dos fatos. Se o agente, no momento em que ele praticou determinada conduta, soubesse que ele estava em uma situação de equívoco, ele não teria praticado essa conduta. O erro de tipo essencial, ele pode ser um erro de tipo essencial vencível, também chamado de inexcusável, ou ele pode ser invencível, tá? Vou colocar aqui, vou ampliar aqui no quadro, tá?
Então, olha lá. Gente, muito legal essa matéria, né? Passada. Então, olha só. Dolo é um erro no meu dolo, tá? E também no preterdolo? Pode? Claro que pode. Por quê? Ora, porque a conduta inicial, ela é dolosa, né? Então, olha lá. Erro de tipo essencial. Veja, é a essência do crime, a razão do crime existir. Pode ser vencível, inexcusável. Ou pode ser invencível, excusável. Excusável, desculpável, né? Inexcusável, indesculpável. Essa falsa representação da realidade, que é a razão de existir daquele crime, ela é vencível ou inexcusável quando nós, se estivéssemos ocupado o lugar dessa pessoa, teríamos deixado de praticar a conduta. Veja que essa falsa interpretação da realidade, qualquer outra pessoa não teria cometido. De modo que esse equívoco da pessoa, ele não é um equívoco perdoável. Então, por exemplo, tá? Suponhamos que o autor do fato, ele foi numa caçada noturna, sei lá, animais do Pantanal, só que ele foi praticar essa caçada em um local de camping, de acampamento. Então, veja que nesse caso, o que acontece? A pessoa, ela pega e por um equívoco acredita que a pessoa está, que ali no arbusto um animal está se mexendo, e aí ela efetua disparo, e quando ela constata na verdade, uma pessoa, né, firmando ali a barraca de acampamento. Veja que nós, no lugar dessa pessoa, teríamos tido uma cautela. Não teríamos efetuado um disparo ali naquele local de camping também. Veja que esse equívoco, ele não é algo que qualquer um de nós teríamos cometido. Então, por essa razão, o agente, ele não pode ser desculpado completamente. Nessa situação, o que vai acontecer com a pessoa que matou o acampante lá, a pessoa que firmava a barraca de acampamento? Essa pessoa, o autor do fato, ele responde pela modalidade culposa. Porque, afinal de contas, ele não quis matar uma pessoa, queria matar um animal. Mas veja que ele, por uma falsa representação da realidade, né, terá que ser responsabilizado a título de culpa. Agora, se nesse mesmo exemplo, o autor do fato estivesse caçando em uma área privativa de caça, e por alguma razão uma pessoa ali corria dentro dos arbustos, veja que, se ele efetuou o disparo e matou essa pessoa, nós, no lugar desse autor do disparo, teríamos feito a mesma coisa, porque era uma área de caçada. Veja que era uma área de uso exclusivo. Qualquer um de nós também teríamos cometido a mesma conduta. Veja que nesse caso é um erro de tipo invencível. Ninguém no lugar dele teria feito diferente. Todos nós teríamos também praticado o mesmo fato. Nesse caso, o erro de tipo essencial invencível, ele vai excluir o dolo e a culpa. Ele exclui o dolo e a culpa. Então, veja que para fins penais, essa pessoa não será responsabilizada. Qual é a lógica, gente? Ora, lembra que o dolo é uma forma, é a alma da ação? Ora, se eu quebro o dolo, porque aqui excluiu o dolo, eu quebro a conduta. Se eu quebro a conduta, eu não tenho o fato típico. Eu não tenho o primeiro elemento do fato típico. Por isso, a pessoa ela não será responsabilizada criminalmente. Perfeito? Por outro lado, no erro de tipo acidental, veja que essa falsa representação da realidade é um acidente. Ou seja, se o agente sabe que está em uma situação de equívoco
ele não vai deixar de praticar a conduta. Ele vai praticar a conduta da forma correta. Ele vai lá e vai matar quem ele quer. Ele vai lá e vai executar o crime de uma forma que a vontade dele seja completamente atingida. Diante disso, nós temos as modalidades, né? Erro da execução. Pode, né, ser o erro in persona, sobre a pessoa, o aberratio ictus. Aberratio criminis. E temos aqui também o erro sobre o nexo causal. Erro sobre o nexo causal e erro provocado por terceiro. Isso aqui, gente, é prato cheio. A FGV adora cobrar erro, tá? No erro de tipo acidental, veja, não vai haver exclusão de dolo nenhuma. Não vai haver exclusão. A regra é que não haja. A pessoa será responsabilizada sim. No erro sobre a pessoa, que não é uma modalidade de erro na execução, e na aberratio ictus, que é uma modalidade de erro na execução também, veja que tanto na persona quanto no erro na execução aberratio ictus, nós vamos considerar as características pessoais da pessoa que foi ou da pessoa que era pretendida. Ponto. Ok? Então, com as causas de aumento, com as agravantes, se for o caso, por uma ficção jurídica, nós vamos considerar as características da vítima virtual. Perfeito. Na aberratio criminis, que é o resultado diverso do pretendido, o agente ele vai praticar uma conduta visando um bem jurídico, mas ele atinge um bem jurídico completamente diferente, que é o que está aí no seu material. Veja que o resultado diverso do pretendido, que é o chamado de aberratio criminis, o agente quer atingir uma pessoa e atinge uma coisa. Ou ele quer atingir uma coisa e atinge uma pessoa. Nesse caso, a gente não vai poder aplicar a ficção jurídica para a gente considerar a vítima virtual. Nesse caso, a pessoa vai responder pelo resultado diverso do pretendido. Ok? O resultado diverso do pretendido que foi atingido é o resultado que será imputado para a pessoa. Então, veja, no aberratio criminis, tá? Que de repente pode causar um pouquinho mais de dúvida para você que está estudando no seu material, que já estudou o material em PDF, né? Nos erros da execução, né? Erro in persona, que é o erro sobre a pessoa, e o aberratio ictus, você vai ver o seguinte, né? Eu quero atingir A e acaba atingindo B. Mas o bem jurídico tutelado é o mesmo, vida. No aberratio criminis, eu tenho bem jurídico de natureza completamente diferente sendo atingido. Aqui eu tenho o mesmo bem jurídico, vida. No aberratio criminis, eu quero, por exemplo, a vida e atinge o patrimônio. Ou eu quero o patrimônio e eu causo a vida, atinjo a vida. Veja aqui, patrimônio também é chamado de coisa, né? Nos macetes da vida aí que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero matar uma pessoa, lanço uma pedra nela, não acerto a pessoa, quebro um vidro de carro. Veja, um resultado completamente diferente, porque eu queria vida e atingi patrimônio. Ou, eu queria quebrar o vidro do carro, acerto uma pedra, lanço uma pedra, aliás, bem na hora passava uma vítima de bicicleta, essa vítima morreu. Veja que nesse caso, eu vou responder pelo resultado final. Eu não consigo trabalhar com uma lógica de ficção jurídica, porque seria muito desproporcional. Porque veja, eu queria quebrar um vidro, eu matei alguém, homicídio. Homicídio, ai meu Deus do céu. Não faz sentido. Então, nesse caso, eu vou responder pelo resultado que aconteceu. De forma dolosa ou culposa? Culposa, claro, porque eu não queria esse resultado.
Eu queria um resultado vida, atingi um resultado coisa. Eu queria um resultado coisa, atingi um resultado vida. É óbvio que eu não posso forçar isso para uma interpretação a título de dolo. Eu fico na modalidade culposa, perfeito? E aí nós temos um detalhe da modalidade culposa, que tem aí no seu material. Eu só tenho crime culposo quando houver previsão legal na modalidade culposa. Se não houver essa previsão, não cabe crime culposo. Por isso que no detalhe, no exemplo do dano, então eu quero matar uma pessoa, atiro na direção da pessoa, quebro o vidro. Veja, isso é um crime de dano culposo. Só que se você olhar no artigo 163, você vai ver que não existe ali dano na modalidade culposa. Por isso, nessa situação, você não vai responder criminalmente. Então, veja aqui, como não cabe dano culposo, a pessoa ela não responde. Por isso que, por exemplo, quando você dá ré no seu carro e sem querer bate alguém, isso não é crime. Você não vai lá para o juizado especial criminal responder. Você tem ali uma responsabilização civil a título de dano material, mas criminalmente você não responde. Por quê? Porque não existe modalidade culposa de dano. Então esse é o detalhe e essa é a pegadinha que a FGV ama cobrar. Tudo bem, gente? As outras hipóteses, né, erro sobre terceiro e erro sobre o nexo causal, elas estão bem explicadinhas ali no material de vocês, perfeito? E aí, agora sim, com essas considerações, é que a gente consegue encerrar, né, o nosso encontro, a nossa apostila 2 de Direito Penal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sigam a gente nas nossas redes sociais, aqui, ok? Qualquer dúvida, o fórum estará à disposição de vocês. E também no meu perfil do Instagram, via direct, eu sempre vou responder e sempre vou acompanhar e realizar o atendimento de qualquer dúvida ou problema, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até lá!